fica com você. Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. E hoje é dia 3 de dezembro de 2022 e nós vamos fazer um programa hoje repercutindo o Dia Mundial de Enfrentamento da AIDS, né? É um dia que a Organização Mundial de Saúde produz material e, com isso, todos os países acabam também produzindo material para a gente trabalhar essa síndrome, né, que ainda afeta tantas pessoas. Nós trouxemos aqui para o debate hoje um parceiro nosso de luta, de ativismo, que é o Alex Gomes. O Alex, daqui a pouco ele vai se apresentar, mas eu antecipo que ele é uma pessoa extremamente dedicada a esse assunto. Ele é diretor-presidente de uma das ONGs mais tradicionais e mais antigas e mais combativas do movimento AIDS brasileiro, que é o Grupo Pela Vida Niterói. Nós temos também o Pela Vida Rio, e essa palavra vida é escrita com 2 Ds, e ele daqui a pouco vai explicar o significado dessa palavra para o grupo. Nós vamos, então, fazer um programa em 2 blocos e vamos tentar abordar. A gente já tem experiência que o nosso programa não consegue abordar todos os aspectos importantes, certamente vão ficar coisas pendentes, mas a gente espera, né, Alex, a gente espera poder tocar nos pontos mais importantes desse que é considerado um problema de saúde ainda global, muito importante. Alex, antes da gente iniciar propriamente dito o programa, eu queria que você se apresentasse para os ouvintes. Você já esteve aqui também num programa relacionado à AIDS, com a então coordenadora do programa de AIDS, AIDS, ISTs e hepatites da Secretaria Estadual de Saúde, que era a Denise Pires. Mas depois a gente coloca o link desse programa também, porque é possível que tenha informações lá que a gente não toque aqui, aí os ouvintes vão ter essa oportunidade. Mas então fala um pouquinho de você e do Pela Vida Niterói. Muito boa tarde, gente, aos ouvintes. Muito obrigado, Alexandre Milagres. A gente que te agradece. A gente sempre fala isso porque sempre os convidados agradecem a gente. Mas, na verdade, os convidados precisam saber que a gente é que tem que agradecer vocês, porque esse objetivo nosso de fazer esse programa precisa... Não, o objetivo do programa é passar informação. E, para isso, a gente precisa de gente antenada com os problemas que a gente traz aqui, apaixonadas. A grande maioria das pessoas que eu convido são apaixonados pelo tema, como eu sei que você é. Sim. Então... Gente, nós agradecemos. Eu também, mas de toda forma agradeço a você, agradeço aos ouvintes, às pessoas que estão se dispondo aí esse tempo de estar passando essa tarde aí, que eu espero que seja de bom proveito, proveitosa, traga informação, consiga divulgar um pouco do conhecimento, as coisas novas que têm acontecido no movimento de HIV e AIDS. Eu sou Alex, hoje estou como presidente do Grupo Pela Vida Niterói, uma ONG que já atua há 30 anos no enfrentamento ao HIV e AIDS. O Grupo Pela Vida Niterói ele surgiu no momento em que a epidemia tinha maior acentuação de casos, não se tinha medicamento, não se tinha também cuidado, não se sabia o que estava acontecendo com as pessoas. Então, aquele grupo de pessoas, amigos, familiares, se reuniram. Lembrar aqui o Raul do Bonifácio, que foi um dos fundadores, o Inácio Queiroz também, que são pessoas muito importantes, Mônica Barbosa, essa galera do Pela Vida, que teve aí
o Cláudio Palomo também, muitos nomes, que teve aí com a gente construindo o Grupo Pela Vida. A sigla, na verdade, VIDA, que o Alexandre falou no início, que é com 2 Ds, significa valorização, integração e dignidade do doente de AIDS. Hoje a gente não se usa mais a palavra doente de AIDS, é a pessoa vivendo com HIV, mas naquela época Sim. era o termo que era utilizado. Então a gente tem feito esse trabalho divulgando, mas acho que os termos vão se adequando ao longo do tempo. Eu né? fiz um programa recente sobre diabetes e o endocrinologista, que também é um ativista, da Associação Carioca de Diabéticos, ele mencionou que não se deve mais hoje em dia falar diabético, mas o nome da associação é Associação Carioca de Diabéticos, porque isso deve-se falar o paciente de diabetes. Sim, né? sim. A gente... até Ou com diabetes. Também essas nomenclaturas, né, elas foram mudando a partir do tempo. A gente teve... Antes, todo mundo conhece a doença sexualmente transmissível. Isso. Aí agora mudou para infecção sexualmente transmissível. Então também tinha a questão da lepra, Isso. aí a hanseníase. Isso. Então, leproso. Então tem... Tuberculoso. Tinha também aquele estigma de chamar a pessoa de aidético. Isso. Tinha todo esse contexto. Então os termos foram... eu acho que se atualizando, sendo mais adequados. Né, isso não é mimimi, isso é um reconhecimento de que a doença não é a pessoa, né? Sim. A pessoa é outra coisa, muito Exatamente. maior do que a doença. Né? Tem uma pessoa com HIV, ou com tuberculose, ou com diabetes. O portador de HIV, ela não está Exato. portando aquilo dali como se ela fosse carregar uma mala e dando para as pessoas portador, né? Então... tem essa pegada dessa informação, dessa atualização. E para quem não conhece o Pela Vida, o que o Pela Vida, assim, quais são os principais objetivos do Pela Vida Niterói? Então, hoje, claro que a epidemia ela tem um retrato hoje diferente, então a nossa missão, visão e valores, ela foi, não digo mudando, mas ela foi agregando mais pessoas. Hoje a gente tem a população, o grupo jovem, né, que é um grupo que tem uma incidência, tem um índice de casos, né, preocupantes, que a gente precisa dar uma atenção e fazer um trabalho de prevenção com o jovem, porque o jovem está lá, ele vai se relacionar e muitas das vezes não é conversado sobre prevenção. Acho que nem a maioria das pessoas, às vezes, até na primeira relação que vai ter, nunca ouviu falar nem de preservativo, principalmente sobre alguma infecção. Claro que quando na escola eles têm o primeiro contato, às vezes com um professor de biologia que vai falar sobre como surgem as crianças e tal. Então, tudo isso eu acho que precisa a sociedade, as pessoas, os governos entenderem a importância da prevenção para o jovem. Acho que trazer de novo, porque realmente a gente vai ver uma preocupação que ainda não é aqui no Brasil, mas o jovem que ele acaba adquirindo o HIV, ele vai envelhecer hoje, né? Tem uma perspectiva de vida maior. Mas e aí, esses medicamentos, as questões a longo prazo, isso pode influenciar. Eu estava participando de um grupo e tinha umas pessoas que foram numa conferência em Nova York. E lá eles falaram que a preocupação lá do pessoal lá nos Estados Unidos é com a população de HIV mais idosa. A galera mais idosa que tem HIV há muito tempo, que é essa preocupação deles. O pessoal envelhece e o medicamento, os efeitos colaterais a longo prazo aparecem realmente. Então, isso é uma preocupação. Só faltou falar que eu também estou no Fórum ONG AIDS do Estado do Rio e também estou no Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina da UF. Isso, então, da Universidade Federal Fluminense. Isso, exatamente. Aí eu também estou participando desses espaços, tentando somar e a gente vê se consegue e você trabalhar. Também, quando eu te pedi para você elaborar um mini currículozinho para a gente fazer
a chamada do programa, você também disse que é secretário executivo do Isso, Fórum, né? exato, Explica o que é o Fórum ONG AIDS do Estado do Rio de Janeiro. Então, o Fórum ONG AIDS, ele é um fórum onde se reúne, claro que tem ONG AIDS, mas na verdade se reúne as redes, os movimentos, as próprias organizações da sociedade civil que trabalham com HIV e AIDS ou tem trabalhos consoantes à pauta HIV, às vezes TB-HIV, a pauta LGBT de vez em quando também aparece, tem a questão do Vale Social. Então, o fórum ele está ali para a gente conseguir ter mais poder, reunir todas essas redes e com essa voz a gente conseguir, e às vezes é um gestor público, conseguir um parlamentar, que a gente consiga ter alguns resultados. A gente vê que a epidemia ela, aqui no estado do Rio, ela tem os índices muito altos, realmente, principalmente o caso da sífilis, ele é um dos mais preocupantes aqui que eu vi recentemente sobre a sífilis, e eu acho que o estado do Rio, a gente viu que provavelmente ele é o estado com maior índice de notificações por sífilis. Assim como desse campeonato ingrato ele é campeão de tuberculose, o estado do Rio também é campeão de sífilis. Então a gente campeão nacional, né? Então a gente precisa ter uma atenção muito grande a essa parte da sífilis, porque a gente acaba tem o pré-natal e tudo, mas às vezes o caso da sífilis congênita, ele tem aumentado. Sífilis congênita é quando a mãe passa para o bebê e tal, tem ali isso, para o feto. Então a gente tem essa preocupação muito com a sífilis. É uma pauta que a gente tem também levantado. Muito importante. Vamos fazer o seguinte, eu fiz um levantamento aqui, como o Dia Mundial da AIDS foi dia 1º de maio, né? Hoje é dia 3. No dia 1º, ou um pouquinho antes, a Organização Mundial da Saúde liberou o tema do ano, desse ano 2022, e liberou também um Key Facts, né? Umas palavras curtas, mas que expõem a magnitude da epidemia no mundo, né? Então, eu vou ler aqui para os ouvintes pequenos trechos que eu extraí da página da OMS. Primeiro tema, né? O tema global seria, a gente poderia ser equalize, mas a gente podia traduzir isso como equidade. E eles defendem esse tema da seguinte maneira: a resposta global ao HIV está em perigo. Nos últimos anos, o progresso em relação aos objetivos do controle do HIV, de uma certa maneira, paralisou-se, as fontes de recursos minguaram, e eles enfatizam que, por causa disso, milhões de vidas estão sob risco. E aí ele dá as populações que a Organização Mundial da Saúde, depois eu queria ouvir sua opinião, concordam que as populações chaves seriam os trabalhadores da área do sexo, os homens que fazem sexo com homens, trans e outras diversidades de gênero, pessoas de outras diversidades, pessoas que injetam drogas, pessoas nas prisões e seus parceiros. E aí ele dá uns key facts, que dá uma ideia de como é que nós estamos globalmente em relação a isso. Então, primeiro key facts é que eles dizem, para alcançar a proposta global 95 e 95 da UNAIDS, a gente precisa dobrar os esforços para evitar o cenário de 7,7 milhões de mortes relacionadas à AIDS, ao HIV/AIDS, nos próximos 10 anos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o que é o 95. A OMS continua, o HIV continua um importante problema de saúde pública global e já ceifou 40
3,1 milhões de vidas até aqui. Ou seja, nos últimos 40 anos, nós perdemos 40 milhões de pessoas. Uma outra informação da Key Fact da OMS, que é bom a gente sabe, mas é bom a gente dizer, que ainda não há cura para a infecção de HIV. Entretanto, com o aumento do acesso à prevenção, diagnóstico, tratamento e os cuidados, incluindo as infecções oportunistas, a infecção pelo HIV se tornou uma doença crônica, gerenciável, permitindo que as pessoas possam viver com HIV por vida longa e saudável. E o último Key Fact da OMS para o dia 1º de dezembro de 2022, Dia Mundial da AIDS, é que estima-se que hoje existam 38 milhões de pessoas vivendo com HIV e que 2/3 dessas pessoas, ou seja, 25,6 milhões de pessoas, estão na região da África, né? 2/3 das pessoas vivendo com HIV no mundo hoje. Você teria, sim, pela sua vivência, atualizado a questão no Brasil, como é que a gente... Porque o Brasil, antes de você pegar a palavra, eu sou militante, por exemplo, do tabaco. E eu acompanho o seguinte, existe o dia 31 de maio, que é o Dia Mundial Sem Tabaco, e existe o dia 29 de agosto, que é o dia de combate ao fumo. Via de regra, para minha exasperação, o governo brasileiro transforma o Dia Mundial na pauta que ele quer. Ele não assume a pauta global, né? Isso tem acontecido reiteradamente. A Organização Mundial de Saúde, que o Dia Mundial agora é contra o plástico, ele quer falar das mulheres fumantes, que deveria ser jogado para o Dia Nacional, que é o dia que o governo brasileiro, enfim, pode ditar as regras. Mas eu acho que, novamente aqui, o Dia Mundial da AIDS para o Ministério da Saúde desse ano, o que eu pesquisei é que eles falam muito na questão da infecção de jovens, que isso está aumentando muito e está chamando atenção. Tudo bem que seja uma pauta justa, mas antes da gente entrar na pauta justa, eu queria dizer o seguinte, que o que a Organização Mundial da Saúde está querendo dizer com equalize, com equidade, é porque, ao ver da organização, existem milhões de pessoas que não têm o diagnóstico. Estima-se que estejam infectadas, mas não têm o diagnóstico. Mas como a pauta brasileira está falando da juventude, aí eu queria te passar a bola para você falar um pouquinho do que é o Dia Mundial para o governo brasileiro e o que ele está trazendo de novidade. A gente observou uma mudança muito grande assim das campanhas e do que eu falo mesmo, as campanhas de prevenção, elas realmente diminuíram, acabaram. Antes o governo brasileiro fazia muito, estava mais presente durante as campanhas, depois isso veio diminuiu no final do governo Dilma, Temer. Então teve uma diminuição nessas campanhas, o que é preocupante, porque quando você para de informar a população, aquela população fica numa situação de vulnerabilidade, porque ela não vai ter aquela informação para que ela possa trabalhar. E por isso ali nesse documento ele fala das populações que se considera chave ou as populações, né, vulneráveis. Mas a gente tem que ver também que está faltando acesso aos métodos de prevenção. A gente teve um problema muito grande com o gel lubrificante, ele não é mais comprado pelo Ministério da Saúde, isso foi de fato uma decisão do Ministério da Saúde em não adquirir o gel lubrificante. O preservativo, ele ficou porque se tinha o entendimento de que ele previne a gravidez, então por causa disso o preservativo também ficou. Se não teria saído o preservativo também. Então
como que quer trabalhar a prevenção se o acesso à prevenção está prejudicado. E a informação também. E a informação também. Não se trabalha informação e as pessoas acabam ou se esquecendo ou criam uma cultura de não se prevenir, o que é preocupante. E aí também eu queria trazer aqui que é um outro método de prevenção que também está muito aquém do que deveria estar hoje, é a PrEP, que é uma profilaxia pós-exposição. Depois é um medicamento que a pessoa vai tomar regularmente e vai estar se prevenindo do HIV. Mas hoje a gente sabe que está muito concentrado nos grandes centros. Vamos São fazer Paulo, o seguinte, então, não vamos passar... Senão eu vou... não vamos passar rápido por isso não, porque eu acho super importante, porque a PrEP é uma vamos dizer, a mocidade hoje não pegou a fase mais letal da AIDS, né? A AIDS mais ou menos iniciou-se assim globalmente para o conhecimento público na década de 80, né? No início da década de 80, e nós estamos 40 anos depois agora, né? Sim. Então tem gente que tem 30 anos hoje e não pegou isso, né? Não tem ideia. Sabe lá que o Cazuza morreu por complicações ligadas ao HIV, que o Fred Mercury tem informações, mas nem o próprio Cazuza as pessoas não viveram, né? Quem hoje tem 20 anos já ouviu falar, conhece as músicas, pode saber as letras de cor, mas não viveu o que nós vivemos acompanhando o evoluir do Cazuza. Então, uma das coisas que surgiram nesse período, não posso precisar exatamente a data, é o que você falou, que é a PrEP. Então, eu queria que a gente não passasse por isso, porque essa informação também não circula muito. Não. Então, é possível que alguém tenha se exposto e não sabe que poderia tomar uma decisão. Tenta explicar o que é a PrEP. Eu vou falar, são duas coisas, que existe a PrEP e a PEP. Isso. São Fala dois medicamentos diferentes. Vou falar da PEP, né? Que é um medicamento... primeiro vamos falar PrEP, o que é PEP. Isso, PEP, que é profilaxia pré-exposição. E tem a outra que é profilaxia pós-exposição. A pré-exposição, a gente costuma, para exemplificar, seria quase como uma pílula, um anticoncepcional. Sim. Que você vai tomar, e aí tem alguns métodos. Tem um sobre demanda. Eu tenho a perspectiva de me relacionar hoje, vou tomar 2 comprimidos hoje e depois um. Ou eu posso ter uma frequência de parceiros, então eu posso tomar eles diariamente. Mas aí tudo vai depender da sua vida e de como o médico identifica a sua situação de vulnerabilidade, ele vai definir qual é o melhor método. Essas medicações só são encontráveis na rede pública? Isso, são no SUS. Eu acredito, eu acho que na rede privada também tem. Na rede privada também pode dispensar, porque recentemente teve uma complicação de que os serviços estavam ficando até dos grandes centros muito cheios, a procura era muito alta e não estavam conseguindo distribuir a medicação, então o serviço privado também tem. Aí por isso avaliar junto com o médico. Após a exposição? Quando a gente está falando de exposição aqui, é exposição ao risco de você ter o HIV. Se contaminado. Isso. Por exemplo, HIV. Vamos supor que eu fui numa festa, conheci uma pessoa, me relacionei ali naquele momento, tinha bebido, e aí transei sem preservativo e tal. No dia seguinte eu tenho até 72 horas para procurar uma unidade de emergência e tomar a PEP. Que ela 72 horas, famoso 3 dias, né? Isso, 3 dias. Aí a gente vai procurar essa unidade. Só que engraçado, né? Você tem até 3 dias, o pessoal vai no último dia. Já tem essa... Tem alguns estudo. Casos da pessoa ir logo no último, ou passa 1 ou 2 refletindo se vai ou se não vai. Então geralmente, em alguns casos a gente tem observado lá que o pessoal costuma ir nos últimos minutos, assim. e aí a gente... O que a gente tem visto, né? Aí a PEP, ela tá lá, as pessoas conseguem o acesso na unidade de emergência, e aí a pessoa se relaciona de novo com outra que foi na festa, na outra semana se relacionou e quer também tomar de novo a PEP.
A PrEP ela é um medicamento que você vai tomar durante 28 dias. Caso se relacione de novo, você vai ter que tomar por mais 28. Então, aqui ele vai se somando. Sim. E aí a gente indica para as pessoas o quê? Caso ocorra isso, que procure a PrEP, a anterior, porque se você está tomando PrEP direto, seja encaminhado isso. Aí vamos lá para a PrEP. A PrEP é um medicamento que você vai tomar antes e ele vai criar, da defesa ao seu organismo contra o vírus do HIV, que vai, caso você tenha uma relação de risco ao HIV, e aí você pode estar se prevenindo. O que a gente tem visto é essa dificuldade do acesso das pessoas. Às vezes falta médico no serviço que possa estar dando. É ainda muito restrito. Tem municípios que ainda não têm. Outros não tem PrEP. Ou, por exemplo, recentemente o município de Caxias ele tem, mas ele não está incluindo novos participantes. Então acaba todo mundo migrando para outros municípios. O município de Niterói acaba recebendo tudo. Acaba recebendo uma grande parte, a Fiocruz também. Você disse que as pessoas estão procurando no terceiro dia, por exemplo. Não, aí eles estão procurando a PEP. Não, eu sei, mas vamos dizer que também não tenha lá quem faça a PEP. Não, a PEP ela tem tido uma saída porque ela é na unidade de emergência e tal, então ela tem um fluxo de Então vamos deixar melhor. claro para as pessoas, se você quiser esse tipo de tratamento, pré ou pós-exposição, quais são as unidades que estão preparadas para receber um paciente, vamos dizer, receber, não é nem paciente, né? Receber uma pessoa que quer se prevenir. Está aqui em Copacabana, essa festa foi hoje à noite, amanhã de manhã ele... A PrEP, aqui no Rio, ele tem outras unidades, eu não vou lembrar, mas principalmente tem a Fiocruz e tem o Rocha Maia. Aqui, acho que é Botafogo. Isso, ali. Botafogo. Sim. Cruzamento, final de Copacabana, início de Botafogo. Sim, aí em Niterói tem outras, o Carlos Tortelli, Largo da Batalha, algumas policlínicas. Mas agora, para PrEP, isso se a pessoa quiser procurar a PrEP. Claro que os serviços eles podem também fornecer essas informações, tem melhores. E aí, agora, a PEP... que você tem aqui no Rio, por exemplo, Miguel Couto, Souza Guerra, teria. Não é só o Rocha Maia. Não. Esse já é mais amplo. Do município do estado também. Do município Carlos do Chagas, estado. Getúlio Isso. Vargas. Que aí você pode procurar e lá você vai conseguir tomar a PEP. Que ele tem um fluxo mais fácil. Ele é elegível para tomar a PrEP, que poderia ser mais amplo. Tem alguns casos, algumas vulnerabilidades que precisavam ter uma atenção com a PrEP. Aí, quem são essas pessoas? Eleições. Então, esses são, vamos dizer assim... Já existem estudos assim que mostram a mudança que houve depois de PrEP e PEP em relação ao antes? Sim, o estudo que a gente acabou observando é o INPrEP. Eu cheguei a participar dele e realmente... ele acaba por exemplo, lá em Niterói eram 600 atendidos que estavam fazendo o acompanhamento da PrEP. Então você vê ali que são 600 pessoas com alguma prevenção. Então o índice ali pode ter acontecido. O que ocorreu nesses 2 últimos anos de pandemia? As pessoas deixaram de continuar tomando a PrEP. Abandonaram esse método de prevenção, deixaram de usar. Então, a gente pode ver num futuro um aumento. Isso era até o que eu queria trazer aqui, porque acho que até na tuberculose, a subnotificação está sendo um problema grande. Sim. Porque você está tendo lá aquelas notificações que só aparecem daqui a um tempão, mas são coisas muito passadas. Ou a pessoa que está tendo... É muito engraçado que eu estava numa reunião e aí, junto com até a Juliana, eles explicaram, não dá para mim falar para você, foram notificados, sei lá, 50 pessoas com HIV nesse dia. Aí você vai lá ver, quanto de medicação saiu? Saiu 100. Então tem uma confusão. Gap imenso. Tem uma diferença de dados muito grande nessa formação. Então, quando você for ver os índices,
do estado do Rio, é muito cuidadoso, porque você vai ter que cruzar Ciclone, vários sistemas para poder te dar até você ter um poder de decisão, o gestor ali. É muito interessante a gente ver isso. Mas aí, voltando no caso da PrEP, né, a gente tem essa dificuldade de acesso, está muito concentrado nos grandes centros, precisa ir para as cidades mais afastadas, porque parece que é só Rio, São Paulo e lá para o Fortaleza, Salvador, que tem. Claro que são importantes, se concentram, mas os outros locais também estão precisando. Não, eu dei uma meia trava na nossa evolução do programa para voltar para esse tema, porque me parece não, com certeza, isso foi um avanço da ciência extraordinário. E como diz o tema da OMS desse ano, equalize, né? Equidade. É quase que certo que as pessoas que têm mais informação, que têm mais acesso às unidades de saúde ou ao sistema de saúde como um todo, devem estar recebendo o PrEP em muito maior quantidade que as pessoas mais vulneráveis que não têm o mesmo acesso, a mesma cultura, o mesmo acesso à informação também. Sim. Porque é muito rápido. Se você perguntar, eu nunca fiz essa experiência. Eu faço com tabaco e com a tuberculose. Mas se você perguntar às pessoas na rua, se elas sabem que existe essa possibilidade de você se proteger... Muitas dizem que não. Nossa, eu não sabia disso. Não sabia. Isso é uma Geraldo, novidade. seja sincero, você sabia que existe essa possibilidade? Nunca ouvi falar na minha vida. Geraldo é nosso operador do programa, que é uma pessoa culta, é um músico, é um professor de violão, enfim, cantor. Multitarefa, entende de tudo, aqui a iluminação do nosso programa, todo o áudio, tudo. Ele nunca ouviu falar nisso. Quer dizer, eu fiz outro dia um vídeo em que um vídeo aqui, o Geraldo me filmou, e eu fiz um áudio de 5 minutos com uma fala dizendo da minha preocupação com os casos de tuberculose resistente no Brasil. Sim. E onde o Rio também é campeão de tuberculose resistente às drogas. E aí, qual é o material de comunicação efetivo, bem feito, bem pensado, para a população saber que se a pessoa abandona o tratamento da tuberculose, que aquilo pode gerar uma mutação na bactéria da doença dele e pode gerar uma resistência ao remédio que ele estava tomando, né? Cadê o material de comunicação? Você pode chegar para as pessoas na rua e perguntar o que acontece se você parar de tomar o remédio de tuberculose com tremendo, não sabem. Não entendeu? Quer dizer, isso me incomoda de uma maneira que se traduz, de uma certa forma, da gente ter esse programa aqui. Porque, para nós, a informação é um direito da cidadania, que foi, aliás, um tema que a Fiocruz levou para o Conselho Nacional de Saúde há uns 4 anos atrás. É um direito do cidadão ter a informação. E a gente vê informação variadas, né? Todo dia tem uma informação que um rio foi não sei o quê, porque o canal foi feito, mas você não tem informação básica sobre saúde, né? Ou mesmo, às vezes, até o que a gente vê, alguns profissionais que estão lá na ponta também não estão informados, então acaba prejudicando toda uma estrutura, um atendimento, tem essas falhas que a gente observa. E eu queria trazer também aqui, acho que é importante a gente falar que a questão do estigma, que é um tema que a gente vê, olha, a questão biomédica avançou, hoje não se tomam mais 38 medicamentos, igual teve pessoas que tomam no início, hoje se toma um comprimido, hoje você tem a PrEP como forma de prevenção, a PEP, daqui a pouco vai ter uma vacina que você vai estar se prevenindo contra o HIV, você vai tomar de 6 em 6 meses, então tem vários benefícios, a adesão é mais fácil, a pessoa não vai poder tomar remédio, cria índices de proteção no organismo, mas o que está difícil ainda hoje, Alexandre Milagres, é a questão do estigma e do preconceito. É o que a gente mais vê de confusão,
Porque as pessoas, até uns grupos, as pessoas até vivem com pessoas com HIV e tal, conhecem um amigo, alguém, e aí descobre que é soropositivo, e aí se pega numa memória de que agora a vida vai acabar, que realmente isso ainda existe. Por conta, lá atrás, eu até escrevi um texto aqui que eu vou estar num seminário dia 8, e aí eu trouxe até algumas coisas aqui, que por conta lá atrás ter sido criada essa mística de que é um câncer gay, uma cura gay, a pessoa vai morrer. Então tudo isso ainda acarreta essa lembrança das pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Sim. Você hoje é o diretor-presidente do Grupo Pela Vida Niterói, sim, um grupo que você na apresentação citou já com 30 anos de luta, uhum, e o ex-presidente do Grupo Pela Vida Niterói me mandou um texto hoje, uhum, e me autorizou a divulgar o texto. E então eu queria lê-lo aqui para vocês, o Inácio Queiroz, né? Uhum, seu parceiro de luta e de movimento. Sim. Ele diz o seguinte: indo lá para trás, nisso que você está falando, ele fez um texto, na verdade, como surgiu o estigma, né, uhum, da AIDS. Então, ele diz o seguinte: Inácio, muito obrigado por você ter enviado esse texto aqui para enriquecer o nosso programa. Ele diz o seguinte: o estigma da AIDS se deve à irresponsabilidade social da imprensa mundial. Quando surgiram os primeiros casos de AIDS nos Estados Unidos, coincidentemente, entre homossexuais masculinos, a imprensa criou a pecha de câncer gay, pondo toda a humanidade em vulnerabilidade ao HIV, pois fazia-se acreditar que era uma doença exclusiva dos gays. O resultado disso foi um descaso inicial com a doença, pois hoje, 40 anos depois, milhares de pessoas continuam sendo infectadas e mortas pelo câncer gay que ele colocou entre aspas, inclusive crianças. Aos senhores, prossegue o Inácio Queiroz, aos senhores comunicadores, jornalistas e blogueiros, neste 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, tirem um momento para reflexão sobre o impacto social da comunicação e os agravos que ela produz quando veiculada de forma irresponsável. Então, nosso amigo Inácio mostra aqui a sua indignação, né? Justa indignação. E aí eu queria que você complementasse com as suas reflexões sobre esse... Não precisa ler o texto todo, mas como é que você vê essa história aqui também corroborada pelo Inácio? Então, o Queiroz ele traz muito essa lembrança e essa reflexão, né? Que é o que a gente estava pensando. Lembra, para quem não viveu essa época, quem não era nem nascido em 80, o que é isso que ele se referiu aqui, que você escreveu nesse texto? Qual era o momento que estava se vivendo? Então, se tinha um momento que não se conhecia o que era o HIV, não se conhecia, as pessoas acabaram criando essa imagem de câncer gay, peste gay, então isso tornou uma grande parcela de pessoas vulneráveis, porque mulheres também se infectam com HIV, crianças estavam nascendo com HIV. Então, o que estava acontecendo? Porque não eram pessoas, crianças não se relacionaram. Então, como que isso aconteceu? Então, foi esse paradigma que foi a criação desse estigma que acabou deixando outras pessoas nessa situação, vulnerabilizando vários outros grupos que não se tinham observado. Um comparativo. Você era heterossexual. Isso. Então não tem problema. Exato. Então, se tinha isso e acabou tornando uma coisa que ocorreu recentemente, isso agora, foi com a questão da monkeypox. A OMS fez o Tedros da Danon, lá, o pessoal da OMS, fez um desserviço ao ligar a questão da monkeypox à população LGBT, e que na verdade não é. Isso
traz uma desinformação, porque ali a transmissão ela é por um contato prolongado. Contato prolongado não é só pessoas LGBT que estão tendo. Claro que estava aparecendo mais nesse grupo, e isso precisa ter atenção, o pessoal, claro, mas a população toda vai achar que não vai ficar complicado. Não, e você vê que ali havia um outro estigma, né? Porque o nome da doença, monkeypox, também já mudou. Agora é mpox, para tirar o macaco da história. Exato. Né? Porque tinha gente matando macaco. Na febre amarela aqui no Brasil, mataram macacos, achando que o macaco nada mais era uma vítima também da própria doença. Então, para quem não sabe, o pessoal que está escutando, eu falei monkeypox, mas o nome que tem é a varíola do macaco. Isso. Então, acaba que muitas pessoas estavam matando o macaco porque achando que ele era o transmissor. Na verdade, não tinha nada a ver. E nós temos uma... Como é que eu vou dizer? Nós temos uma questão pessimamente resolvida, que é a questão da sexualidade, né? Uhum. E quando você mistura a sexualidade com más lideranças, eu não digo com religiosidade, porque a religiosidade tem absolutamente nada a ver com isso, mas más lideranças religiosas, você tem uma interferência indevida na comunicação sobre um problema de saúde pública. Né? Quer dizer, nós temos um problema de saúde pública, que eu volto a dizer aqui, o dado da OMS de que 40 milhões de pessoas nos deixaram por doenças relacionadas ao HIV, 40 milhões de pessoas. Então, nós temos que levar isso de uma forma séria. Como é que nós podemos evitar mais 40 milhões de pessoas? Porque aqui a OMS aponta para um risco que nós estamos correndo de que esse número chegue a 38 milhões, a 7 milhões nos próximos 10 anos. Exato. Ou seja, se a gente não trabalhar direito globalmente, mas nosso alcance aqui é o Brasil, nós vamos ter ainda uma mortalidade inaceitável para uma doença que hoje você tem preservativo feminino, masculino, você tem PrEP, você tem PEP. Temos todo um arsenal de novas tecnologias que possam estar incidindo e diminuindo os índices de HIV, e a gente não vê as campanhas de prevenção, a próprio enfraquecimento do programa, que não é programa nacional de HIV e AIDS, hoje virou Departamento Nacional de Doenças Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Mas você trabalha com um jovem, como você disse. Como é que vocês tentam passar por cima desse movimento contrário da educação sexual nas escolas, que em parte é muito obstaculizado por uma noção... A gente vê nessa parte que tem um grande tabu das pessoas porque confundem sexualidade, falar de sexo com sexualidade. E não, ali a gente está conversando sobre vida. Então, como que as pessoas vão ter boa qualidade de vida? Eu acho que a mensagem para a gente conseguir conversar com jovens é essa. Você trouxe alguns dados. Aqui no Brasil, são 44 mil novos casos todos os anos. Cerca de 44 mil. E cerca de 12 mil mortes todos os anos no Brasil por conta de HIV, por conta da AIDS. Então a gente precisa estar atento, porque a gente teve aí 2 períodos de pandemia, 2 anos de pandemia, as pessoas não se preveniram. Muito provavelmente a gente vai ver aí uma questão de aumento. A gente está percebendo isso, mas também está tendo outros problemas que são as subnotificações. Então as pessoas estão tendo e não estão sabendo, não estão se testando, porque também a testagem ela é importante. Você testar, a pessoa saber o seu diagnóstico também é importante. Por isso que a gente fala com o pessoal, vá lá, faça um teste de HIV, pelo menos uma vez por ano, tenha seus exames em dia, porque ali você, caso não souber, você pode estar transmitindo e não sabe. E também sua saúde pode estar fragilizada. Porque se a pessoa que está em HIV não se trata, se ela pega alguma outra infecção sexualmente transmissível, fica muito pior se for o caso de um HPV, de uma sífilis. Então, para ficar bem atento e se testar. Nós vamos fazer um intervalo, Alex. O intervalo não é de tempo, é de 2 músicas.
Sim. Porque esse programa é uma iniciativa da nossa ONG, né? Nosso foco principal é o tabaco, e essas duas músicas fazem uma alusão ao tabaco de uma forma ora divertida e ora bem poética. Vamos lá, Geraldo. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu e ao seu ouvido. eu trago a música, É o que temos sempre oferecido. eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz, levante a sua voz. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música, Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal.
Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Viva a Voz Saúde hoje, com um convidado especial, um ativista e diretor-presidente de uma das mais importantes organizações sociais de luta contra a AIDS no Brasil, Pela Vida Niterói. E Alex Gomes é o nosso convidado e é também secretário executivo do Fórum de ONGs AIDS do Estado do Rio de Janeiro, né? Nós abordamos alguns aspectos da epidemia de HIV/AIDS desde os seus primórdios, na década de 80. Muitos jovens hoje não vivenciaram o impacto, né? Como, por exemplo, tem jovens hoje que jamais vão se esquecer do que foi a Covid, né? Covid-19, eu, por exemplo, perdi entre amigos e amigas, profissionais de saúde ou não profissionais de saúde, eu perdi mais de 90 pessoas queridas, né? Esse impacto a gente jamais vai esquecer, né? Mas quem não viveu isso, quem nascer daqui a 20 anos, vai ter a referência, vai aparecer uma manchete, um selo do correio fazendo referência, mas não vai ter o mesmo impacto, por exemplo, que teve para mim a epidemia da AIDS nos seus primórdios, né? Onde a gente perdia pessoas praticamente todos os dias, os hospitais não sabiam como lidar, os profissionais não se tinha conhecimento, né? A ciência não tinha avançado nem em descobrir qual era o causador, que dirá a forma como ele se transmitia e como combatê-lo. Eu me lembro no início que as pessoas às vezes tinham pneumonias graves por Candida albicans, quer dizer, o sapinho,
As crianças, os bebês, quando nascem, não estão com a imunidade completa e fazem infecções de boca, né, de monilha, né? Tinham pessoas naquela época que faziam pneumonias graves como se fosse pelo sapinho, né? Era pelo mesmo micro-organismo, né? Então nós vivemos isso. Era realmente muito triste, perdemos muitas celebridades, muitas pessoas importantes da cultura, do esporte, do jornalismo, colegas, enfim. Foi realmente um impacto grande que a gente aparentemente superou. Mas às vezes eu me pergunto, será que nós superamos ou existe tratamento agora e antes não tinha? Será que em termos de conscientização sobre prevenção pessoal, né, o jovem adulto ou mesmo o idoso, será que ele hoje se preocupa com o risco de contrair o HIV como antes? Você acha que a gente diminuiu, baixou as defesas, entre aspas? Então, você iniciou falando sobre os jovens. Eu queria trazer também uma informação aqui, que a juventude negra ela é a mais afetada hoje, a população jovem, e dessa população jovem, o grupo de negros, geralmente pobres, moradores de favela aqui no estado do Rio, são os mais atingidos pelo HIV. E é exatamente aonde talvez a informação não chegue, talvez se exista tabu para se conversar, é um espaço de difícil acesso, onde realmente o poder público não está chegando, e é onde exatamente essa população negra está nessa situação de vulnerabilidade com o HIV. Então isso é importante a gente trazer. Estão sendo feitos, devem estar, obviamente, estudos sobre isso, assim, tentando identificar as causas. Tem o grupo. Porque eu poderia trazer aqui os dados, depois eu posso até compartilhar algum link de casos de AIDS. A taxa de incidência maior é entre 14 e 21 anos, então fica ali. E depois da taxa de... depois dessa taxa de infecção, a gente olha os outros índices também que trazem esse resultado da população negra. Então, eu fiz um levantamento no dia 1º de dezembro de 2022, que é o Dia Mundial da AIDS, o Ministério da Saúde deu acesso a um boletim epidemiológico de HIV/AIDS de 2022. E são 78 páginas. E eu imprimi 2 páginas que eu achei importante a gente trazer aqui para você poder discorrer um pouco sobre esses dados. Primeiro, eu vou dizer que é o seguinte: casos de AIDS notificados em indivíduos com 13 anos de idade ou mais, segundo a categoria de exposição, por faixa etária e ano no Brasil. Então, eles separaram em 2 grupos, masculino e feminino, e em termos de faixa etária, eles separaram em 5 grupos. O grupo de 13 a 19, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49 ou mais de 50. Nessa tabela aqui, o percentual numérico, casos absolutos de infecção pelo HIV está na faixa de 20 a 29 anos. São 5.242 casos. Mas num número ainda maior, um número menor, mas o segundo maior é na faixa de 30 a 39 anos. Né? Eu me equivoquei aqui. 30 a 39 são 6.010 casos, 20 a 29 são 5.000 casos e 40 a 49 são 4.021 casos. Quer dizer, é de 20 a 49 anos onde se concentra o maior número de casos no total. Mas vou chamar a atenção para um outro aspecto aqui desses indicadores, que
que tipo de categoria que eles chamam aqui, de categoria de exposição, são mais atingidos. Então, por exemplo, no grupo de 20 a 29 anos, o que tem maior número de casos absolutos são homens que fazem sexos com homens. Em segundo, são os heterossexuais. Quer dizer, são 2.500 casos de homossexuais e 1.300 casos de heterossexuais. Nas outras faixas, na faixa de 30 a 39 anos, isso inverte. Os heterossexuais são 2.300 casos e casos entre homossexuais, 1.800 casos. E algumas coisas chamam atenção. Eu queria saber se você, por exemplo, analisou isso. O que você pensa disso? Não. Eu vou te falar agora. Casos de transfusão de sangue, ou seja, transmissão do HIV por transfusão de sangue, entre 13 e 19 anos, 0. Entre 20 e 29, 1 caso. Entre 30 e 39, 1 caso. Entre 40 e 49, 0 casos. Ou seja, parece que houve algo, né, no controle dos bancos de sangue, mas depois você discorre. Um outro dado interessante, transmissão vertical, que é aquela da mãe e do feto. 25 casos, 13 a 19 anos, 38 casos, 20 a 29, 34 casos, 30 a 39. Então, de uma certa maneira, parece que também essa foi outra questão que se avançou muito, né? E não era assim antes. Exato. Antes da gente passar para outro aspecto dessa tabela, me fala um pouquinho desses dados, né? Existe transmissão entre homossexuais e entre heterossexuais, uma queda absurda das transmissões por transfusão e por transmissão. E também por acidente com material biológico, parece que também foi uma queda absurda, né? O que a gente vê é que realmente teve algumas conquistas, algumas vitórias aí. Acho que a campanha em cima do combate à transmissão vertical foi muito frequente. Fala um pouquinho para os ouvintes. O que é transmissão vertical? Transmissão vertical é quando a mãe passa para o bebê na hora da amamentação, ou na hora do parto ou na amamentação. Então, a mãe que tem HIV, ela não pode amamentar o seu filho, mas por isso tem a fórmula láctea, que é disponibilizado gratuitamente pelo SUS, caso a mãe procure. E é importante também as mães fazerem o pré-natal. Isso eu acho que foi uma coisa que muito importante para... Impactou muito. É a importância da mãe fazer o pré-natal. Geralmente, os casos que a gente vê ainda de transmissão vertical é que a mãe está em alguma situação de vulnerabilidade, pode ser questão de uso abusivo de drogas, cada caso é um caso, mas a gente observa que o passo importante aí foi o pré-natal, o acompanhamento da mãe naquele período mais importante, que é onde ela vai fazer uma série de exames para outras infecções, tanto para o HIV, e vai estar dando uma qualidade de vida. Isso foi uma vitória muito legal que a gente acompanhou. Eu participei da comissão, é um nome grande, né? Comissão de Validação e Certificação da Transmissão Zero, transmissão vertical zero em Niterói. Eu participei dessa comissão e Niterói vai receber esse certificado de transmissão zero. O que você chama de transmissão zero? Não houve nenhum caso. Não, é porque tem alguns critérios, mas a taxa lá em Niterói é 1 caso por ano. Então, eles têm alguns selos, alguns critérios que eles vão avaliando. Não é só você ter a taxa zero, né? É você ter a rede atendendo a população, porque aquilo precisa se manter. E aí a rede precisa estar bem equipada, precisa ter participação da sociedade civil, ter uma interlocução com os direitos humanos. Então, tudo isso está dentro desse pacote para você receber essa certificação. Tem vários critérios. Aí eu participei dessa comissão e aí Niterói vai estar também junto. Você tem ideia de como é que está a capital, o Rio de Janeiro? E o Rio de Janeiro eu não lembro, não. Mas o Rio de Janeiro não conseguiu essa certificação, não. Eu sei que São Paulo tem. São Paulo capital tem. Além do pré-natal, o planejamento familiar é um dos critérios, não?
Não, mas é muito importante. Você trouxe planejamento familiar e acho que aqui a gente tem que também trazer um ponto importante, que é a saúde do homem também. A gente meio que... mas o homem, ele durante o pré-natal, ele tem que participar desse momento, porque às vezes fica muito a cargo da mulher e o rapaz, o homem, não acompanha, não vai no hospital, não faz o acompanhamento de pré-natal, e é muito importante que o homem faça, participe e tenha um momento que ele se atenda sozinho com o médico, porque às vezes ele pode ter questões dele mesmo, subjetivas, que ele precisa tratar diretamente, médico, paciente. Então, aqui vai um incentivo aos homens que estão aí com as esposas grávidas, que tenham esse cuidado, acompanhem, se cuidem também. A gente aqui no programa valoriza muito, e já valorizou em vários momentos, a questão do planejamento familiar e do pré-natal. E um dos trabalhos que a gente fez aqui, depois eu vou colocar na base daqui do programa, nos comentários no YouTube, um programa que foi Síndrome Alcoólica Fetal. A gente trouxe um neurologista, o professor José Mauro Braz de Lima, que é um estudioso dessa síndrome. Essa síndrome só ocorre quando a mãe gestante bebe álcool, bebida alcoólica. Senão a síndrome não ocorre. A pessoa vai nascer, o bebê vai nascer e não vai ter nenhuma chance de ter a síndrome. E essa síndrome, ela é problemática. Ela chega a mudar o rosto, o formato do rosto, da cabeça da criança. Além de problemas cognitivos, problemas, enfim, de adaptação na escola. E ela é basicamente causada pelo álcool. Não bebeu, não vai ter a síndrome. E é um número de pessoas, um número de bebês que viram adultos imenso. Então, ou seja, há certas coisas que você pode evitar, né? Você pode evitar com um pré-natal bem feito, mas, sobretudo, com um planejamento familiar bem feito, que diga, olha, se vocês vierem a ter filhos, se vierem engravidar, não beba. A mulher não pode beber, porque senão ela está botando o feto dela em risco. E outras coisas que o planejamento familiar pode trabalhar, como, por exemplo, a questão do cigarro, né? A mãe fumante pode levar a um aborto nos 3 primeiros meses, um aborto espontâneo, a parto prematuro, a crianças que morrem logo ao nascer. E se você não tiver um planejamento familiar, um pré-natal que toque nessas questões e que toque com os homens também, como você mencionou, né? A gente está perdendo a chance de ajudar pessoas a não terem problema para o resto da vida. Exato, né? Porque, por exemplo, a síndrome fetal, alcoólica fetal, é para o resto da vida. E durante 9 meses, se o feto não for exposto, ela não vai ter aquele problema em momento nenhum da vida. Mas fala agora de uma outra coisa que a gente... que foi só... você falou, a gente teve avanços, mas tem os casos que a gente vê que houve uma mudança de perfil. A população jovem é muito afetada pelo HIV, a população negra, como eu falei. Então, os índices estão aí se mostrando e a gente precisa trabalhar. Hoje, a gente tem muitas mídias sociais. É claro que não é toda a população jovem que tem acesso ao telefone, muitos não têm, são de periferia, principalmente acesso à internet, mas hoje a gente tem algumas mídias sociais, o TikTok, o Facebook, o Instagram, que conseguem passar algumas mensagens diretas e objetivas e podem estar contribuindo com esse novo formato de prevenção. O que a gente vê também as campanhas, elas precisam levar também para o público jovem a conhecer, mas tem que ser uma linguagem objetiva. É uma campanha que eu acho que eu vi que fez muito sucesso e que a mensagem ela foi clara, objetiva, foi a campanha de lá antes da eleição de tirar o título, que poucos jovens tinham e não conseguiam. E a campanha foi grande, funcionou e teve uma boa adesão do público jovem. Então, quando fosse para os gestores, fica a proposta de pensar a campanha para esse público jovem, como que vocês vão chegar a atingir isso e que seja uma linguagem objetiva, não erudita ou muito científica, porque o pessoal eu vou reforçar aquilo que você disse. Eu participo de alguns movimentos, né? O movimento contra
acidente de trânsito, o movimento contra o tabaco. Nesses dois movimentos, nos Estados Unidos, tem exemplos extraordinários de um negócio que a gente está chamando de protagonismo juvenil. Então, por exemplo, em relação ao acidente de trânsito, tem um movimento americano chamado 15 Minutes, 15 minutos. E o nome desse projeto, é um projeto que ocorre em vários estados americanos, em escolas, isso é que é o fundamental, em escolas, é porque a cada 15 minutos morre uma pessoa por acidente de trânsito por efeito do álcool. E aí, quando você bota 15 minutes, 15 minutos, mas aí tem que escrever em inglês, minutes, no Google, no YouTube, vai aparecer dezenas de vídeos produzidos, às vezes, profissionalmente, mas às vezes produzidos pelos próprios jovens, em que eles simulam acidentes, mas às vezes simulam uma simulação perfeita, com carros de bombeiro, com ambulâncias, com paramédicos, com imagens de fraturas e de batidas, e carros batidos mesmo. O último vídeo que eu acompanhei deles, que eu vou botar no meu Facebook, é um vídeo de 50 minutos que vai de uma festa até o menino ser julgado, o menino que foi o responsável pela morte num acidente envolvendo um outro veículo. A ficção fez todo o trajeto, como os pais receberam aquela notícia de que o filho estava preso, que ia ser julgado, como os pais das vítimas que foram ao julgamento. É um filme perfeito, mas se você for ver ali, você tem dezenas de filmes com esse mesmo matiz. Em relação ao tabaco, você tem um projeto da Tobacco Free Kids, que é crianças livres do tabaco, em que você tem lá um protagonismo que a cada ano, protagonismo juvenil, que a cada ano são premiados as crianças que fizeram os melhores projetos. E os projetos deles, dos jovens, incluem, por exemplo, fazer lei que proíba aditivo no cigarro. Esse projeto da Califórnia agora, que proíbe aditivo no cigarro, teve participação de adolescente, de jovem. Quer dizer, já está superada a ideia de que o jovem tem que receber informação. Não, tem que, pelo menos tem que eu participar. acho. Tem que ser participado do processo também, porque eles, de uma certa forma, vão ser atingidos. Então, se você quer, nada melhor do que um jovem para conversar. Exatamente. E aí também, Alexandre, eu trazendo para o movimento de AIDS, a gente vê a dificuldade que é novas lideranças e novos quadros aparecerem. Às vezes a gente observa que se tem... Eu estava até conversando com os amigos meus. Às vezes se tem uma questão de ser muito... botam uma expectativa muito grande, ou às vezes falta a oportunidade, dar a oportunidade daquele jovem. Eu digo que eu sou muito privilegiado porque o Grupo Pela Vida me deu muita oportunidade. Hoje eu sou muito grato para todo mundo que me ajudou. Eu nunca te perguntei isso. O Centro de Referência Pessoa Hélio Fraga, que hoje é da Fiocruz, era da FUNASA, tinha um curso nacional de formação de gerentes em pneumologia sanitária. É um curso que hoje eu tenho frequentado como palestrante sobre tabaco, mas eu fiz o curso, né? Eu fui aluno do curso. E, se não me engano, tinha uma pessoa parecida com você e com uma menina. Não era você, não, né? Comigo. Que era um jovem que ia lá falar como é que falava com as pessoas. Não Será foi que você. pode ser mas era do Pela Vida? Pois Você lembra? Porque tinha uma galera, tinha um jovem que participou de algumas... Tinha um grupo jovem lá que tinha vários integrantes e participava. Talvez possa ter sido ele com assistente social, Sim, alguma coisa. Eram duas pessoas jovens, falando como falavam com os jovens, né? Sim. Você tem participação, assim, você tem experiência, boa ou ruim, de entrar numa escola de ensino fundamental ou médio, para tentar levar essa Já questão? tivemos histórias boas e ruins. Então, conta primeiro a ruim, depois a ruim, boa. Então, foi até recente, em Maricá, a Laura, que é uma das fundadoras do Grupo Pela Vida, ela também foi secretária de Assistência Social de Maricá, foi uma das fundadoras do programa
de HIV de Maricá e ela ocorreu um caso em uma escola lá em Maricá de uma menina que estava grávida e ela foi convidada a fazer uma palestra na escola para falar sobre prevenção na gravidez, sobre gravidez precoce, falar sobre prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. E aí, o que aconteceu? Foram um cara que traz aquela questão de tabu, foi na delegacia, fez uma denúncia falando que ela estava ensinando ia dar uma palestra sobre sexo para as crianças, como que as crianças... falou muita coisa, fez um vídeo na internet, aquelas confusões que a gente... aquela histeria louca. O pai fez um vídeo? Não, o pai, junto de um candidato a vereador na época, foi na delegacia, fez uma denúncia em cima dela e virou uma matéria no jornal, fez maior confusão. E ela é ligada a gente, caraca, como assim? Ela é extremamente qualificada, capaz e é uma professora conscienciosa, mesmo. Né? E sensível. Ela sabia ali qual público, ela sabe diferenciar um público de, sei lá, 20 anos, qual é o material, você não vai usar para um público de 13. Você vai ter uma adaptação de material e de linguagem. Mas aí ele fez uma bagunça, falou, foi na mídia. No final das contas, não deu em nada, porque acredito que até o delegado que aceitou aquela denúncia, ele falou isso daqui. Mas aí a direção da escola não vai querer repetir isso por uma repercussão. Foram em cima da direção da escola. A direção da escola é parceira também da Lau. Foram em cima. Os pais, teve uma comoção ali entre os pais, porque exatamente tem essa dificuldade, tem esse desentendimento que acha que o pessoal que vai conversar sobre infecções sexualmente transmissíveis vai estar incentivando o jovem a transar. O jovem vai se relacionar de qualquer maneira. Ele vai se relacionar e ele não vai deixar de viver a vida dele. Ou vai fazer escondido. Você acha que isso é bem discutido na nossa sociedade? O papel da escola na questão sanitária. Eu acho. Porque em relação ao tem tabaco uma falha muito muito grande. discutido. Eu já participei de algumas reuniões que era para assinatura de cooperações técnicas entre a saúde e a educação para trabalhar a questão de saúde e prevenção nas escolas, mas a educação sempre ficou muito aquém. Porque ela diz que saúde é para tratar com a pasta da saúde. Eles ali vão tratar educação. Então se causa essa confusão. Onde você vai ver um adolescente no hospital? Exato. Dificilmente ele vai ao hospital. Outro lugar que a gente viu, acho que você vai lembrar, com o movimento de tuberculose, era a galera da CEOP, que trabalhava com a população carcerária. Sim. Falava que ali eles não tratam tuberculose, não. Ali eles tratam do preso. Tuberculose é para você tratar com a saúde. Ali com eles não é. E eles são parte dessa solução e parte desse contexto para a gente tentar erradicar a tuberculose. Diz a experiência boa agora. A experiência boa foi num colégio, no IEPIC, é um colégio do lado do Grupo Pela Vida, próximo ao Grupo Pela Vida. Lá em Niterói. Lá em Niterói. E a gente fez um grande... Qual é o nome do colégio? Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho. Ele fica em frente ao Instituto Biomédico da UF. Ali próximo. Tem que valorizar as boas experiências. E aí a gente conseguiu um projeto. Foi até o primeiro projeto que eu coordenei, que o Grupo Pela Vida me deu essa oportunidade. Era um projeto pequeno e tal, mas era para a gente formar jovens multiplicadores. Isso. A gente ir lá na escola falar sobre prevenção, a gente dava um curso que esses jovens pudessem multiplicar aquelas mensagens. Então foi um trabalho muito legal, a direção da escola foi muito parceira da gente. Sempre conversou, sempre teve um diálogo grande. Nenhum pai denunciou você na delegacia? Não, os pais até estavam querendo. A escola pedia para as crianças para os alunos terem essa informação lá, porque realmente era muito importante, porque eles estavam se relacionando sem conhecer nada de prevenção, sem saber. O que você falou saúde. É uma coisa que tinha que ficar bem marcada, né? Quer dizer, a decisão de se vai ou não ter início na vida sexual, ela é tomada muito independentemente
se tem ou não naquela escola aulas de educação sexual. Não é isso que vai definir. Mas, por outro lado, se a escola dotou lá uma determinada quantidade de horas na carga horária de ensinamento sobre isso, a pessoa só vai se beneficiar. Exato. Que a decisão ela vai tomar, mas vai tomar sabendo de uma série de coisas. Sim, vai ter informação e vai estar... Quando você está em informação, você vai estar prevenido de algumas questões, você vai saber... ou como, não digo nem botar o preservativo, mas se caso ocorrer, você identificar alguma infecção sexualmente transmissível, porque às vezes aquele jovem ele tem e não sabe, pode aparecer uma verruga no pênis que é um HPV, vamos supor assim, aí ele aparece aquilo, caraca, o que é isso? Não sabe, não procura, deixa, ou alguns casos da herpes que aparece, some, então... Isso, aí tem vários outros casos que podem aparecer e sumir e a pessoa não vai saber. Você falou que esse caso nessa escola, nesse instituto, foi o primeiro que você teve a oportunidade de tocar pela vida. Aí estava agradecendo, que é um projeto pequeno e tal. Vamos falar sobre financiamento. Esse projeto foi financiado, por exemplo? Ele foi Quem financiado. financiou? Quem financiou na época foi o Fundo Positivo. É um fundo criado em parceria, na época o Fábio Mesquita e com o Arley. Eles criaram esse fundo com o objetivo, é um fundo privado, mas com o objetivo de conseguir atender às especificidades do trabalho de base comunitária. Como assim? Tentar ser menos burocrático e mais efetivo na execução dos trabalhos, porque realmente eles viram que esse trabalho de base comunitária é muito importante. E em relação ao HIV? Em relação ao HIV. Eles também incentivam outros trabalhos ligados à questão LGBT, direitos humanos, advocacy, tem vários. De um ponto de trabalhos. vista mais amplo, como é que você está vendo a questão do financiamento das organizações da sociedade civil? A gente vê que realmente está uma situação muito complicada. Eu estou no fórum, a gente fez umas visitas em várias organizações e a maior dificuldade que todas as organizações, isso foi unânime, recursos, às vezes não só financeiros, mas recursos para trabalhar e sustentabilidade, que é o que está pesando mais. A gente vê agora, realmente ocorreu um corte orçamentário no programa de AIDS. Esse corte, provavelmente, se nessa PEC de transição não for votado, muito provavelmente para o próximo ano recursos para as OSCs não vai ter, porque foi exatamente onde o corte ocorreu. E aí teve esse corte e a gente fica se pensando como as organizações da sociedade civil, elas são parte da solução desse problema. Sim. Tanto da tuberculose, do HIV, das hepatites, fazem parte. Então, como que essa peça tão importante, então, os governos estão deixando de lado ou incentivando ou não estão prestando atenção nisso? A gente tem que chamar a atenção da sociedade para que sejam incentivadas as organizações da sociedade civil para continuar o trabalho, porque só o Estado não vai dar conta Sim. de atender e cada vez as condições sociais são muito adversas e só tem aumentado. A gente vê a taxa de tuberculose aumentando, a taxa de HIV está estagnada, mas está com uma atenção, porque tem também a subnotificação. Então a gente tem que ter esses financiamentos. Eu vou fazer o seguinte, eu me comprometo já a partir de hoje. Geraldo vai sair de férias agora em dezembro, merecidas férias, né, Geraldo? Nós vamos fazer uma pausa no programa durante esse mês, voltamos no dia 7 de janeiro, e entre janeiro e fevereiro vamos fazer um programa específico sobre possibilidades, a importância do financiamento das ONGs ligadas a temas ligados à saúde. Sim. Nosso programa não tem ainda muito mais tempo, mas eu queria que você... Eu me comprometi da gente explicar direitinho qual é a proposta global da UNAIDS, né? A UNAIDS é um programa da ONU
para questões ligadas à AIDS, e tem uma proposta chamada de 95-95-95. E aí eu queria que você traduzisse esses 3 95 para quem estiver nos acompanhando. Esse é um projeto ambicioso. É um projeto ambicioso, mas o Brasil ele conseguiu atingir uma dessas metas que, na verdade, não era 95-95, era 90-90-90. Mas, ele, se eu não me engano, ele atingiu a primeira meta, que nesse caso aqui seria 95. Então, vamos lá. A meta é o quê? Se estima que se tenha um número de pessoas soropositivas no Brasil. Então, o que eles querem? É que 95% dessas pessoas estejam detectadas, que façam teste. E se digam se sou positivo e tal. Se tiver 100 pessoas, que 95 saibam tenham sua feito sorologia. Teste, saiba que é positivo. Isso. E aí, desses 95% estejam em tratamento. Sim. Que entra em tratamento. Depois, não adianta você saber que tem o vírus e não está tratando. E o último é que dessas 95% estejam com carga viral 0, sim, ou indetectável. Sim. Então é uma cascata, né? Você 95, 95, 95. 95% das pessoas testadas, 95% das pessoas em tratamento, 95% das pessoas com carga viral 0 ou indetectável. Essa que é a estratégia. Como é que nós estamos hoje em relação a isso? Eu sei que a primeira de testagem o Brasil conseguiu atingir a meta, mas as outras ficaram bem abaixo. Não abaixo, mas não se atingiu Testava o esperado. Muito, mas tratava menos do que deveria. Tratava menos, e a questão da carga viral também não faziam. Mas aí a carga viral tem outros problemas, porque tem a questão de você conseguir fazer a carga viral no posto, às vezes não consegue. Explica o que é carga viral. Carga viral é a quantidade de cópias de vírus do HIV que tem no sangue. Então, as pessoas têm lá, quando está com a carga viral 0 ou indetectável, isso é até importante. Eu não posso deixar de falar que hoje já se sabe que a pessoa que ela tem HIV, está com carga viral 0 ou indetectável, ela não transmite mais. Então isso é importante, de estar em tratamento e carga viral indetectável. Mas não pode se entender isso como não preciso mais usar nenhum método de prevenção. Tem que se prevenir. Precisa se prevenir. Mas é uma forma de você cortar a cadeia de transmissão. Isso é importante. E diga uma coisa, para a gente não fechar o programa sem tocar nisso, que até eu vou aprender com você aqui. Novos medicamentos para tratar o HIV/AIDS. Hoje a gente vê que os medicamentos, alguns já estão resistentes ao vírus da AIDS em alguns momentos. Então, o que a gente observa? O Ministério da Saúde ele precisa trazer esses novos medicamentos que existem para discussão, para o serviço, para o SUS. Porque esses medicamentos, alguns estão ficando resistentes, alguns estão dando efeitos colaterais a longo prazo, alguns são melhores, mais qualificados e tem toda uma questão que é também ligada à questão de patente. A patente, é uma questão que como eu posso dizer, que burocratiza muito ou impede muito o acesso a esses medicamentos, porque os medicamentos hoje, eles não são caros, eles estão caros por conta dessas patentes. Então é uma briga que eu vejo muito com o pessoal da ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, que também é uma ONG parceira do Grupo Pela Vida. A gente está lá ajudando. Mas você disse que há medicamentos que estão na Conitec, que é uma comissão de análise de novas... Sim. Tem e outros que nem na Conitec estão. Sim, ainda. Tem uns que não estão na Conitec, que é o que a gente tem decidido para que o governo possa trazer. Só que o governo brasileiro, ele identifica que ele não pode obrigar. Aí é uma questão de lógica de cada um. O governo fala que eles não podem obrigar a empresa a cadastrar o medicamento aqui. A empresa que tem que fazer por ela mesma. Não, basta
Tem umas lógicas assim, meio perdidas. Mas tem um que está na Conitec, precisa passar por uma validação. Eu não vou lembrar muito o nome, porque Dovato, Dolutegravir, são alguns nomes de medicamentos. Agora eu não vou lembrar, mas acho que depois a gente pode vir aqui. Você um pode convite. me mandar que eu boto no link e divulgo. E também, talvez depois vir falar sobre medicamento é uma pauta muito importante. E acho que o Brasil avançou algumas coisas, o estigma, o preconceito, ele ainda continua, é uma luta diária, as pessoas ainda têm medo. Se você for ver aqui, quando a gente abriu o programa, que eu falei que o tema mundial da AIDS desse ano, da OMS, era sobre equidade, os problemas que você está citando aqui, que são referentes ao Brasil, mas não são exclusivos do nosso país, né? Sim. A Organização Mundial de Saúde diagnostica que os recursos estão escassos. Muito. E que os objetivos estão cada vez mais difíceis de serem alcançados se a gente não mudar isso, né? E eu acho que uma das formas de mudar isso é a gente botar o tema na pauta, né? As pessoas, até para reivindicar alguma coisa, você precisa conhecer, né? Exato. Se você não conhece, você não vai para a rua protestar. Eu me lembro Nossa, eu estava no encontro, aí um dos comentários foi que o paciente que vivia com HIV, ele era um paciente chato, porque ele realmente sabia, às vezes, mais do que o médico sobre a questão do vírus, cepa, como é que era o nome? Tinha a questão de carga viral, a questão do vírus na célula, tudo ele sabia. Então os médicos achavam ele um paciente chato, porque ele discutia, mas queria leigo, né? Não é paciente médico ou enfermeiro, não é leigo. Não, sim. E aí ele estava fazendo esse comentário, mas é isso, a gente tem que se capacitar, estudar, porque realmente, se a gente quiser reivindicar, quer chegar a algum ponto, quer trazer novos medicamentos para cá, precisa estar... porque você tocou em dois pontos importantíssimos, né? Quer dizer, um ponto você não tocou porque é intrínseca a questão. É preciso tratar, é preciso usar antirretroviral. E você trouxe duas questões aqui importantes. Uma que é uma preocupação geral da OMS, que é a resistência, né? Se fala muito em resistência bacteriana, né? Por exemplo, no mundo tem 500 mil pessoas com resistentes a uma ou mais drogas de tratamento da tuberculose, mas existem outras bactérias aí que pseudomonas, enfim, outras que estão adquirindo uma resistência absurda. E aí você está trazendo aqui uma resistência viral, né? Quer dizer, o vírus também fica resistente ao antirretroviral. Sim. E isso, enfim, se você está tomando medicamento que aquele medicamento não está combatendo o vírus, você não está tomando nada. Exato, está tomando nada. E aí, essa questão da resistência que ocorre, esses medicamentos que eu falo novos, que ainda não estão no Brasil, são exatamente para tratar, para dar um up nesse tratamento que está resistente, do vírus que está resistente. Então, alguns casos já chegam, já existe, então a gente precisa brigar para trazer essa medicação o mais rápido possível. A tuberculose já conseguiu alguns antibióticos novos que estão suprindo essa questão. O da tuberculose, eu também acho que tem que vir novos medicamentos com menos efeitos colaterais. Sim, menos tempo de tratamento. Menos tempo de tratamento, mais efetivos, acho que... E você falou uma outra coisa que também nos impele a querer medicamentos novos para o HIV, é a questão dos efeitos colaterais, né? Que você disse que efeitos colaterais que você adjetivou a longo prazo, né? Isso. Sim. E aí, o que você tem visto? Então, o que a gente... claro que são os efeitos a longo prazo, trazem alguma... Eu vejo muito as mulheres reclamando muito de que acabam ganhando peso, muda o seu corpo, porque realmente a medicação do HIV, ela foi pensada para homem. Talvez não pensada de fato, eu posso dizer, pensada assim, não, vai ser para homem, mas vamos dizer, foi uma consequência. Sim.
do momento, das coisas. Então, a mulher, ela sofre com isso, porque os efeitos colaterais na mulher não foram vistos. Então, tem muitas mulheres que aparecem... Vistos, não foram valorizados. Não foram valorizados. Então, existe essa preocupação, essa observação da medicação e os efeitos colaterais a longo prazo, que vai desde questões... alguns falam de questão de visão, também mental, tem todo um envolvimento nisso. Quer dizer, você tinha que ter um leque maior Exato. que nem todo mundo vai ter esses efeitos colaterais, Não. mas os que tenham deveriam ter a chance de ter uma outra medicação. Exatamente. E aí, a outra coisa que acho que a gente poderia falar é a patente também, relacionada aos medicamentos, que acho que é uma briga grande que precisa ser feita. Nós trouxemos aqui o ministro Temporão, José Gomes Temporão, que foi um dos vitoriosos nessa briga pelas patentes lá atrás, quando ele era ministro da Saúde. Sim. Fala-se muito no Serra, mas o Serra foi importante também, claro, mas o que o ministro Temporão fez foi definitivo para as nossas conquistas em relação ao HIV lá atrás. Muito bem. Nós temos pouquinho tempo para encerrar o programa. Nós temos 5 minutos. 3. Não, esse relógio está adiantado, Geraldo. E eu queria saber de você o seguinte: se você tivesse a oportunidade de a sua voz ser ouvida pelo Brasil todo, quais seriam os conselhos que você daria a um jovem ou uma jovem em relação ao HIV como forma de prevenção? O que você diria para eles? Se tivesse uma plateia te vendo aqui presencialmente, encerra o programa com uma mensagem pelo que você já sabe do HIV, por tudo que você está vivendo como diretor-presidente de uma das principais ONGs do Brasil. Então, o que eu queria deixar aqui para o jovem que está... primeiro que ele adquira conhecimento, se aproprie de informação, porque a informação vai ser a maior arma e a maior defesa dele contra o estigma, o preconceito e a discriminação. Porque o HIV e AIDS hoje, ele não mata, mas o que mata hoje é o estigma, o preconceito e a discriminação. Então essa é a minha mensagem simples para o jovem, que ele possa ter atenção e que ele viva feliz. O Grupo Pela Vida está aí para acolhê-lo. Temos o Grupo Pela Vida Rio, o Grupo Pela Vida Niterói, temos outras organizações, a Amires em Duque de Caxias. Então, Alex, você diz assim, vamos prevenir para que o jovem não se infecte com HIV. Nem o menino, nem a menina, nem o jovem adulto, a jovem adulta. E para quem já está infectado, o que você diria? Quem fez ali, não fez PrEP, não fez PEP, e está infectado e descobriu meses depois de uma relação sem prevenção. Ele descobriu, estou com HIV, o que você diria para ele? Então, eu diria o seguinte, a vida é muito maior do que a AIDS, ou do que o HIV. Então, acompanhe, tenha suas medicações em dia, faça seu tratamento e viva bem, viva a vida. E eu acho que é isso também. Curta bastante, porque acho que assim, saiba acolher, porque o que a gente, ou Pela Vida, uma das mensagens que Queiroz fala, que o que fez as pessoas sobreviverem naquela época, muitas pessoas sobreviverem, teve medicação, teve tudo, mas foi principalmente a solidariedade. Foi a solidariedade que ocorreu naquele período que fez muitas pessoas sobreviverem. Foi isso. Alex, tenho que te agradecer muito. Alex Gomes, diretor-presidente da organização do Grupo Pela Vida Niterói. É um prazer imenso ter tido você aqui. Eu espero que nós dois tenhamos passado informações para as pessoas. Nosso programa vai ficar em várias plataformas, já está no YouTube, mas vai para o Facebook, deve certamente ir para o site
do Pela Vida e outros, e a gente pede às pessoas que divulguem o programa, né? Porque às vezes a gente faz uma coisa com tanto carinho, mas por um motivo que eu desconheço, as pessoas não passam o programa para frente. No nosso vídeo aí, no nosso YouTube, no canal do Centro de Apoio ao Tabagista, se inscreva no canal e clique lá, gostei, para a gente mexer com o algoritmo, né, do YouTube. Agora tudo é algoritmo na vida. Geraldo, boas férias para você. Nos vemos no dia 7 de janeiro. Não temos ainda a programação de 2023, mas certamente estaremos aqui, eu e você, fazendo esse programa aqui de resistência sanitária. Exato, muito importante. Alex, muito obrigado. Eu que agradeço aí a todo mundo que ouviu, o pessoal que está em casa acompanhando, minha família que assistiu. Mas pelo menos a família tem que divulgar o programa. Sim. Nem quem quer se candidato a vereador não tem voto nem da família. Já pensou? Inácio, obrigado pela mensagem que você mandou, que a gente teve a oportunidade de ler aqui. Inácio Queiroz, também do Pela Vida.